vou procurar mostrar para vocês a experiência da nossa empresa na utilização do BIM. Eu acho que a palestra do Rogério, ela foi muito feliz, porque ela falou da teoria e da prática que ele vivenciou, e eu vou mostrar para vocês exatamente o que acontece na nossa empresa. É a realidade do dia a dia da empresa, de uma empresa que adotou como a ferramenta BIM a sua meta para ter controle de obra, para ter maior produtividade, para ganhar em suprimentos, para ganhar em orçamento e ter a sua equipe completamente por dentro daquilo que vai executar. Tá? Então, no decorrer da minha palestra, eu vou dar alguns exemplos e eu vou só complementar o que o Rogério falou, o seguinte: quando a gente fala em plano estratégico, e essa reunião aqui ela é importante, porque todos aqui somos construtores e trabalhamos no mercado imobiliário, ou como empreendedores, ou como construtor, prestador de serviço, tá? Então, nós temos que ter uma meta. Você só começa a BIM, só começa pensando na ferramenta BIM, quando você determina aonde você quer chegar. Certo? O prazo, cada um tem o seu, mas aonde você quer chegar? Se você quer chegar em Facility Management, que é o 6D, se você quer chegar em orçamento, que é o 5D, o controle de custo, ou planejamento, que é o 4D, ou ficar só no 3D, que é o projeto em 3D que você consegue enxergar virtualmente, você tem que fazer sua definição. Então, o primeiro passo é saber aonde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. E essa é a primeira pergunta que as empresas que pretendem utilizar isso façam. Tá? A nossa empresa tem 30 anos de mercado, tá? A gente atua em construção, em corporação, e atua no mercado de São Paulo e Rio de Janeiro só. Tá? Então, nós vamos falar um pouco aqui o que é 2D para 3D, a modelagem interna, a modelagem externa, que a gente faz também, tá? Planejamento 4D, orçamento e Facility Management. Então, quais são as ferramentas? Para você fazer o BIM, você tem que usar de ferramentas de informática, tá? Então, para fazer a modelagem, nós decidimos, na nossa empresa, que nós íamos fazer a modelagem interna, porque nós começamos o nosso trabalho em 2011. Então, em 2011, nós decidimos que nós íamos fazer a ferramenta BIM como controle de obra, certo? E orçamentação, 5D, foi essa a nossa meta, e o mercado ainda estava muito no começo, e não existia, os projetistas não tinham como nos entregar em 3D, os projetos. Então, nós decidimos começar um núcleo pequeno dentro da empresa e modelando os projetos de acordo com a nossa processo executivo. Então, o BIM é importante, a ferramenta é importante, porque ela determina e ela coloca o seu processo executivo da construtora na ferramenta. A gente usa para modelar o ArchiCAD, né, que eu mostrei para vocês, certo? Para fazer a validação do modelo, quer dizer, você modela e depois você tem que fazer a validação para ver se aquilo que você modelou está correto e tirar o início da quantificação, não o final, mas o início da quantificação, a gente usa o Solibri. E para fazer o planejamento, que eu acho que é esse, numa empresa construtora, aí começa a ter o grande ganho, na empresa construtora, ela começa a ter o grande ganho quando ela tem o 4D, certo? E ela faz o planejamento da obra. Então, nas nossas obras, no primeiro mês de obra, o projeto é modelado, não 100%, mas é modelado de uma forma que a gente consiga enxergar o que nós vamos construir. E esse modelo ele é feito pelo gerente da obra, pela equipe da obra, que coloca a expertise da empresa naquele empreendimento para atingir o objetivo final. Então, no primeiro mês de obra, nós sabemos o que vai acontecer no 24º, no 30º mês, no 18º mês da obra. Tá? Então, a evolução do 2D para o 3D, um projeto de 2D, todo mundo conhece, na hora que você modela e você passa em 3D, você começa a enxergar os detalhes daquilo que você vai construir.
certo? E quando você modela, você tem a sua tabela de acabamento, sua tabela de informações, e aí começa a ser a inteligência daquilo que você está modelando. Então, a diferença entre o 2D e 3D é que o 3D é inteligente, que o Rogério falou, exatamente isso. Então, você começa a extrair inteligência de tudo aquilo que você coloca no seu projeto. Certo? E você tem o modelo inteligente. Quando você traz a expertise do seu processo executivo dentro do modelo e dentro da sua construção. Então, eu vou falar de dois temas iniciais. Quando você modela, no 3D, bem rapidamente. Quando você modela internamente, quando você recebe os projetos em 3D dos projetistas, tá? Então, o modelo, ele é uma informação inteligente. Então, um pilar não é um desenho. Quando você modela um pilar, você está determinando qual é o volume desse pilar, qual é a área de contato de forma desse pilar, para depois, na frente, quando você for fazer a setorização e quiser saber qual é o volume de concreto, ou qual é a área de forma que você vai comprar, você tem essa informação. Quando você modela a viga, a mesma coisa. Quando você modela a laje, a mesma coisa. Então, você tem a estrutura. Na hora que você tem a estrutura, você tem o seu volume de concreto, por pavimento, por setor, por peça, o que você quiser. Então, esse é um processo executivo da 5 que eu vou mostrar para vocês. Depois de executada a estrutura, no nosso processo executivo, a gente faz o contrapiso, certo? Então, o contrapiso, a gente modela o contrapiso, retirando o que a gente tem de área molhada, porque a área molhada eu faço uma segunda etapa, o contrapiso da área molhada, eu faço uma segunda etapa. E isso aqui me dá a quantificação e com os meus índices de produtividade e de material, eu tenho quanto eu vou precisar na obra para esse evento. Depois eu vou mostrar lá na frente que isso aqui, na hora que você tem o 4D e o 5D, que é a orçamentação, se você modelar inicialmente dando essas informações, você tira a informação lá na frente que vai até o final da obra, que é para a empresa inteira. Aí você faz a alvenaria, veja bem, a alvenaria você divide, a alvenaria de 9, a alvenaria de 14, a alvenaria de 19, no nosso caso, e você tem a alvenaria que vai do piso até o teto, e você tem a alvenaria que vai do piso até o forro. Na hora que você modela, você tem que levar isso em consideração, porque na quantificação, isso vai ser importante, certo? Depois do nosso caso, a gente faz parede gesso liso. Ou você usa argamassa, no nosso caso, a gente usa parede de gesso liso. E o gesso liso vai até o teto. Então, quando você tem uma parede que vai até a viga, o gesso liso vai até o teto. Então, você tem que modelar de uma forma que essa informação esteja presente, para quando você for fazer a quantificação e a contratação de suprimentos, essa informação esteja correta. Tá? O revestimento será a mesma coisa. Então, você modela aonde você vai ter esse revestimento cerâmico, certo? O piso, igual. Aí você modela, se quiser, tampos, baguetes, que isso aí tudo entra com a parte de granitos, no nosso caso, tá? Baguete, soleira, essas coisas. O forro, nesse caso aqui, o apartamento é todinho forrado, então você põe o forro, onde você tem o forro de cozinha, forro de banheiro, forro dos quartos, forro da sacada, aí você consegue tirar essa quantificação, porque às vezes você tem modelos diferentes, tá? Louças, portas, aí você tem gradil, janelas, metais, né? Você tem metais. Então, até esse ponto, você modelou com todas as informações, quer dizer, a modelagem é um elemento caro dentro da empresa. Então, você precisa saber qual é o ganho que você vai ter. Então, a gente procura modelar aquilo que realmente tem um impacto de custo muito grande, certo? Então, modelado, você consegue tirar as quantificações com relação a isso. Então, você tira, por exemplo, na hora que você modela uma fachada, nesse caso aqui é a fachada da cerâmica, você modelou a fachada da cerâmica, você tira a quantificação desse material, isso o Solibri dá, tá? A quantificação material, que isso vai ser depois em suprimentos, muito importante. Fachada, massa, isso na hora que você for comprar o material ou for fazer a contratação de mão de obra, né? Estrutura, você pode tirar por pavimento, por setor, certo? Então, isso o pessoal da obra utiliza bastante.
E você vê as incompatibilidades. Quando você está modelando, no nosso caso a gente tem modelação, você vê. No projeto arquitetônico você tinha um duto, aqui você, no projeto estrutural pronto, já não tinha esse duto, tinha um pilar que passava do nível, estava dentro da caixa d'água, então você consegue enxergar, tá? Que são as incompatibilidades em 3D. E você tem o caso, no nosso caso nós também temos um exemplo, quando você recebe o modelo dos projetistas. Você tem uma série de vantagens, mas as desvantagens hoje que, por mais que vocês tenham, por mais que nós tenhamos hoje, muitos projetistas, são muito poucos, certo? Perto do mercado que a gente tem. Então, não é todo mundo que conhece a ferramenta BIM que possa te fornecer essa informação, tá? Então, esse é um prédio que nós estamos empreendendo e construindo, tá? Que a gente modelou, os projetistas entregaram o modelo e a gente foi trabalhando na construção disso. Então, a gente tem a estrutura e fundação desse shopping, certo? Aí você junta da estrutura, você junta a parte arquitetônica do shopping, aí você vai colocando a estrutura metálica do shopping, aí você começa a ver as interferências que tem, tá? No projeto. Aí você tem a galeria técnica, que no shopping você tem uma galeria técnica, então isso tudo aqui, as interferências que existem são fundamentais de você enxergar antes da construção, para você não ter problema de incompatibilidade, certo? Aí você tem a parte de instalações elétricas, se você imagina um shopping, num empreendimento desses, que você tem uma parte violenta de instalação, passando no meio dessa estrutura, se você não tiver essa compatibilização em 3D antes, você vai resolver o problema na obra, certo? E esse shopping hoje nós estamos com 60% dele construído, e já entrou toda a parte de estrutura e de instalação está começando, e nós não estamos tendo problema nenhum, porque toda a fase de compatibilização foi feita antes do empreendimento ser executado. A parte de hidráulica, a mesma coisa, né? Aí você tem combate a incêndio, o ar-condicionado. Então, isso tudo você demanda no desenvolver do projeto, essa compatibilização, tá? E, se você quiser, você tira só o que você modelou, como aqui, a parte hidráulica, a parte elétrica do shopping, tá? A parte de ar-condicionado. E você detecta as incompatibilidades. Então, aqui a galeria técnica, com elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo você enxerga esses pontos, tá bom? Ótimo. Então, aqui eu falei só até 3D. Então, quem pretende verificar a incompatibilidade, ver o desenho em 3D, quem definir isso, você chega até aqui. No nosso caso, nós definimos que para uma empresa de engenharia, para você ganhar dinheiro, ter rentabilidade, ganhar em produtividade, você ia ter que ir além disso, certo? Que é o 4D, que é o planejamento, o 5D, que é o orçamento, custo e quantificação, e o 6D, Facility Management, que nós estamos aplicando hoje na nossa empresa. Então, o planejamento, você faz a criação do modelo, que é o planejamento pelos engenheiros, cronograma Proja, aqui todo mundo, planejado, realizado, acompanhamento de todas as obras. Então, como é que era antigamente que nós fazíamos o planejamento da nossa empresa? Fazíamos o project e controlávamos com linha de balança. Então, você tinha uma informação na obra, que ficava na obra, o engenheiro tinha que fazer o project e depois acompanhar no project e linha de balanço. Então, você prega um prédio, um empreendimento, que você tem 3, 4 prédios sendo construídos ao mesmo tempo, o engenheiro tinha que controlar cada um dos prédios, não sei se vocês conhecem linha de balanço, mas é um sistema de controle, tá? Então, cada um dos prédios no mês, o pavimento que estava fazendo. Então, até antes da ferramenta BIM e o BIM no 4D, a gente fazia dessa forma. Na hora que nós implantamos a ferramenta OSINCRO, que nós começamos a ver o real vantagem do planejamento, não só num primeiro momento, mas depois num acompanhamento. Por quê? Nós temos reuniões mensais que a gente faz o controle do previsto e realizado, que eu vou mostrar para vocês, das nossas obras, tá? Em que toda a equipe da obra, os gerentes e engenheiros, fazem uma apresentação mensal da evolução da obra. Então, além de ser
um benchmark para todas as obras, a gente consegue analisar obra por obra, como é aquela evolução, o que ela tinha previsto, o que ela executou e, se ela estiver atrasada, qual vai ser a providência que nós vamos tomar. Tá? Então, de um exemplo que eu vou passar para vocês, de um exemplo real, esse é o empreendimento que a gente tem na Mox, são 25 mil metros quadrados, nós fizemos a modelagem dele, né, que eu tenho sobressolo, tem o prédio de residencial, tá? Nós definimos um plano de ataque, você tem a projeção da torre, depois você tem o plano de ataque, porque a primeira coisa que você tem que fazer é o plano de ataque e o project, que é da definição de como você vai construir. Então, isso no primeiro mês da obra já é definido. O pessoal faz, inicialmente, a linha de balanço para você conseguir enxergar no papel aquilo que você vai fazer. Depois, se transforma isso em project. E o project, na hora que você linka com a ferramenta do Syncro, você vai ter exatamente aquilo que você vai construir virtualmente. Mas para isso você tem que ter modelado, para isso você tem que modelado como você constrói, tudo isso. Então, aquela fase inicial é fundamental para que você consiga tirar, a partir disso, as informações importantes. E teve obra que a gente teve que fazer 2, 3, 4 vezes o project para enxergar no Syncro, para ver virtualmente como é que a gente ia construir o plano de ataque. Prédios muito grandes, que você tem muitas torres, você faz uma logística inicial e depois, na hora que você vê virtualmente aquilo que você vai construir, você refaz, antes de começar a construção. Aí, isso aqui é uma forma da gente acompanhar a obra, tá? E uma planilha detalhada. Mas, o que eu acho que é importante é isso aqui. Não sei se o rapaz vai conseguir. Se consegue? Isso daqui é quando, no Syncro, o planejamento dessa obra, que ela começou aqui em setembro de 2013, eu estou entregando em outubro de 2015 agora. Tá, então como é que a gente faz sempre? Eu tenho essa baseline e eu tenho todos os serviços que eu faço, certo? Eu tenho, depois da estrutura eu faço chapisco rolado, contrapiso, marcação de alvenaria por mada elétrica, faço as chumadores, começo a parte de alvenaria, certo? Aí você tem embasamento de elétrica, enfiação, taliscamento. De acordo com a nossa execução, a gente põe por cores, certo? E aí eu consigo enxergar, aqui ó, eu consigo enxergar o que eu faço aqui dentro. Então, essa obra começou em setembro, a primeira coisa que nós fizemos foi a fundação, tá? Então, ela foi até novembro, mais ou menos. Isso aqui é como ela foi planejada, desculpa. Ah, tá bom. Isso aqui é como ela foi planejada, certo? Então, em janeiro, eu estava fazendo a parte de blocos, daí eu estava fazendo a laje agora, em 2014, tá? Aí ela vem fazendo a estrutura, certo? Aí você vai fazendo a estrutura, ainda não comecei nenhum dos serviços internos. Aí você tem o plano de ataque, aquele plano de ataque, você começa aqui a parte de periferia, certo? Aí você começa... Você pode parar um pouquinho, por favor? Só parar um pouquinho. Isso. Tá, então, só para você ver, em julho, essa obra começou em 2013, em setembro, outubro, e em outubro, certo? Eu já tinha o planejamento dela até o final da obra, que ela vai acabar em outubro de 2015, e você tinha quais são os serviços que a gente tinha que fazer. Os serviços, eles vêm de baixo para cima. Então, você vê, o chapisco rolado está aqui em cima, depois você tem marcação de alvenaria, está aqui nos andares de cima. Então, eu tenho aqui, quando eu faço essa laje, eu tenho 100% escorado, 100% rescorado, 100% rescorado, 50% rescorado, e aí você começa a trabalhar com contrapiso, marcação de alvenaria, aí todos os outros serviços para o MADA, que eles são determinados aqui. Então, nós definimos na nossa empresa que, como eu não consigo enxergar dentro do apartamento, por cores, e como eu tenho um ciclo de serviço, e esse ciclo é nessa legenda, por cores, a gente consegue identificar se essa obra está em fase, como ela está. Por favor, pode continuar. Tá?
E ela vem vindo, eu estou fazendo o serviço de estrutura, e você tem a cerâmica aqui, ó, o verdinho está a cerâmica, já deve estar começando a cerâmica aqui nessa fase. Numa fase normal. Então, no primeiro mês, que foi setembro de 2013, certo? Nós definimos em Project e linha de balanço qual ia ser a nossa construção. Isso é uma obra de terceiros, a gente está construindo para uma incorporadora chamada Teixeira Duarte, tá? Uma incorporadora portuguesa. E aquilo que foi planejado, eu faço até o final e depois eu começo a controlar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente controla. Isso aqui vai até o fim, se você quiser, que parou aqui, não sei porque parou. Não, está aqui, ó, tem que ir até setembro. Bom, tá bom, então vamos lá. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a fachada, né? Tô colocando a cerâmica, isso aqui. Tá bom, vamos lá. Aí, o que acontece? Esse planejamento você consegue extrair no dia 30 de cada mês o que foi previsto e você faz a medição na obra, o que foi executado. Então, aí começa a ter uma informação de planejamento e controle daquilo que foi previsto, daquilo que foi realizado, tá? Então, você tem, em dezembro, essa obra teve um problema de interferência, então eu tinha planejado em setembro de 2013, nós planejamos que a gente ia fazer todos os blocos, e eu fiz só uma parte dos blocos, certo? Em janeiro, eu planejei, isso aqui é o que aconteceu, é realmente é informação da nossa empresa. Nós planejamos que eu ia ter já uma estrutura, concretagem do primeiro subsolo, e eu ainda estava fazendo o bloco, certo? Em fevereiro, eu ia estar fazendo a concretagem do térreo, aí nós corremos, eu estava fazendo a forma do térreo. Aí eu comecei a entrar em fase essa obra, concretagem do segundo pavimento, né? E aí ela foi indo, tá vendo? Em maio de 2014, eu estava fazendo estrutura, mas eu já estava começando, eu tinha planejado fazer o chapisco, e eu estava executando o chapisco. Eu tenho um pessoal que vai na obra, no dia 30 da obra, e mede, certo? Aí a gente faz aquela reunião mensal e verifica o que está acontecendo com a obra, tá? Mesma coisa, junho, julho, agosto, setembro. Então, essa obra ela está totalmente em fase, certo? Aí você começa aqui assim, vou para novembro, eu tinha planejado tudo isso aqui, ó. Estava aqui assim, eu estava adiantado na obra, tá vendo? Estava com 51% de obra, 50% planejado. E a última medição que nós fizemos foi janeiro, a medição de fevereiro foi dia 20 de fevereiro, nós temos reunião sexta-feira agora, amanhã, dia 6, em que nós vamos fazer uma análise. Mas aí a gente apresenta o seguinte, em janeiro, o que tinha sido previsto, em janeiro, essa reunião de fevereiro, né? O que tinha sido executado. Eu estou 2% na frente. E isso daqui, essa ferramenta tem uma coisa que é o seguinte, o cliente recebe também. Então, a gente trabalha de uma forma transparente para o cliente e ele tem a informação não só da obra, mas visual daquilo que a gente tem. Então, esse é o prédio, e isso aqui é o que ele tinha sido planejado, né? Então, e depois, no começo da reunião de fevereiro, nós temos o seguinte, o que eu tinha planejado, o que eu tinha realizado, e o que eu tenho que fazer. Para quê? Para que no dia, essa reunião aconteceu no começo de fevereiro, onde nós definimos o que eu tinha realizado na medição de final de janeiro, o que eu tinha realizado e o que eu tenho que fazer em fevereiro, planejado, certo? Então, aqui o que eu realizei e o que eu vou ter que executar, para a gente poder ver o tamanho de número de serviços que você tem e serviços que eu vou ter que fazer. E aí, a gente começa a ver os serviços de fevereiro, aí eu faço uma projeção de 6 meses. Por quê? A projeção de 6 meses é justamente para eu fazer a antecipação da parte de suprimentos. Nós temos várias ferramentas de suprimentos para a gente se antecipar na obra. Essa aqui é uma delas, em que eu vejo quais são os serviços que vão iniciar nos próximos 6 meses. E se esses serviços já estão com as suas predecedências feitas, né? Então, se eu vou começar pintura, por exemplo, eu tenho que ter, pelo menos 3 meses antes, a contratação da pintura. Nesse caso aqui, já está tudo contratado, porque é uma obra que eu estou entregando agora, em outubro.
né? Então, eu tenho aqui, em março, em abril, que eu vou executar, em maio, tá? Então, aqui deve estar, por exemplo, acabamento de elétrica, não tem nenhum serviço começando. Talvez aqui a parte de checklist e limpeza, que já deve ter comprado. Então, isso daqui, a obra consegue ter uma visão de 6 meses na frente daquilo que vai acontecer, tá? Esse empreendimento também, ele foi um empreendimento menor, são 3 torres da avenida estrutural, só que esse nós entregamos agora em dezembro. Então, eu controlei uma obra de 18 meses, eu controlei ela do começo ao fim, fizemos a mesma coisa, fazemos a parte de modelagem, tá? Só rapidamente, só clicar aqui. Aqui é um empreendimento de alvenaria estrutural, tá? Que você vê a parte de fundação, é por torre, são 3 torres que a gente tem. Aí você tem a periferia, a parte de prédio garagem, você faz a fundação. Também em 2013 começou. Aí você começa a fazer o embasamento, subir a alvenaria estrutural. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, nós começamos a participar, daí eu planejei executar exatamente o prédio garagem, depois as outras torres, tá? Então, ele vem do fundo para frente, prédio CBA, que é a rua. E aqui a mesma legenda, alvenaria estrutural, estrutura de concreto, elétrica, prumada de hidráulica, guarda-corpo, que o guarda-corpo entra antes numa alvenaria estrutural para você fazer a proteção de ferro. Tá? E aqui todos os serviços que a gente está fazendo. Então, esse é no primeiro mês da obra, nós desenvolvemos e detalhamos esse cronograma, tá? E depois, no decorrer do empreendimento, a gente controla. Natural. O ideal é que não tenha, que eu tenha aderência entre o executado do planejado. Então, aqui você está descendo fachada, em monocapa, toda essa parte, aí você executa a parte interna, né? Tá bom, isso aqui... Pode ver. E você faz o controle da mesma forma, tá vendo? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Tá vendo? Esse aqui é o que foi planejado e o que aqui é o que foi executado. Então, eu estava planejado a alvenaria no 4º pavimento, eu estava com a alvenaria no 5º pavimento, no 5º pavimento, há um ano atrás nesse empreendimento. E isso é acompanhado tanto por nós como pelo cliente. A obra também é uma obra de terceiros, de um incorporador também de São Paulo, tá? Aí você faz julho, agosto. E essa ferramenta, além dela ser importante para a produtividade, porque você consegue enxergar aquilo que você está fazendo, se o que você planejou você está executando, você controla isso, você controla também na reunião mensal, o engenheiro consegue enxergar e a equipe consegue enxergar aquilo que executou e o que tem que executar. Tá? Aqui é dezembro e janeiro que a gente fez a entrega. Nesse shopping, como ele é grande, foi feita a parte externa, então foi feita modelagem externa, também a parte de controle é a mesma coisa, né? Você pode colocar, por favor, o 4D? Eu só vou mostrar aqui, porque essa aqui, como você tem uma logística diferente de shopping, você começa com a fundação de um lado, depois você vem para o outro, porque você tem pré-moldado, você tem estrutura metálica, então tudo isso. Então, isso daí também nós fizemos 3 ou 4 vezes, porque nós começamos desse lado, vindo para cá, depois viemos desse lado no meio, começa na frente. E, uma vez feito todo esse planejamento, numa obra de shopping, que é uma obra muito rápida, você passa esse planejamento para todos os fornecedores e a sua contratação, tanto de pré-moldado, estrutura metálica, forro, instalação elétrica, ar-condicionado, tudo, está tudo linkado ao modelo. Então, o empreiteiro, antes da contratação, no contrato, ele sabe exatamente qual é o prazo que ele tem que fazer e por onde ele tem que começar. Então, se nós planejamos começar a estrutura metálica e a estrutura de concreto daqui para cá e uma parte no meio, a estrutura metálica também tem que ser dessa forma, o telhado tem que ser dessa forma, a elétrica também tem que ser planejada dessa forma, para que todo mundo saiba o que está fazendo, certo? Existe um único modelo. Daí você vai vindo aqui assim, tem que entregar o YouTube essa obra. Pode, por favor. Aí você faz também o controle, da mesma forma, né?
aqui o que estava planejado e o que estava executado. E como é uma obra muito grande, muito rápida, e de uma estratégia de logística muito importante, essa obra a gente começou controlando de 15 em 15 dias, na época da estrutura, do pré-moldado e estrutura metálica, tá? E depois, agora estamos voltando a 6 meses, porque, de mês em mês, porque agora eu estou na parte interna para fazer. Então, aí, vê, dezembro, a cobertura de estrutura metálica, alvenaria, começando a parte da alvenaria do oil, tem o fechamento, então tudo na medição de dezembro, isso daqui. Né? Hidráulica entrando, acompanhamento financeiro que a gente faz, com as peças, então a gente mede exatamente o que o empreiteiro, o fornecedor de pré-moldado colocou de peças, se estava dentro do previsto, né? Tem as lajes, aqui tem a vista geral. Aí você controla a estrutura metálica, se está certo dentro daquilo que ele tinha planejado, tudo isso aqui, tá? Então, como ferramenta, 4D é assim que a gente controla. Aí nós começamos a fazer a parte de orçamentação e custos. Aí você fala, mas isso aí dá dinheiro? É aqui, enquanto no 4D você garante na obra aquilo que você produziu, aquilo que você planejou, daquilo que você está produzindo, que você tem o controle, se você tiver um controle, você não vai atrasar e você vai garantir o seu orçamento, porque na hora que você atrasa a obra, você tem custo envolvido com isso. Nesse caso aqui, na quantificação, você ganha dinheiro porque você sabe exatamente aquilo que você vai comprar. E parece uma coisa óbvia, né? Todo mundo sabe o que vai comprar. Mas quando você tira a quantificação e quando você vai contratar serviço como alvenaria, pintura, gesso, impermeabilização, que você envolve material e mão de obra, aí é o grande ganho que a gente tem. Por quê? Na hora que eu estou fazendo o levantamento, no Syncro eu consigo tirar a quantificação de material e por área de superfície. Só que tem serviços, certo? Por exemplo, forro, eu tenho quanto de material eu vou ter, tá? Mas forro, todo mundo sabe que se você tem um forro liso geral, você sabe, o material é igual a mão de obra. Mas quando você começa a ter sanca, recorte, requadro, esse tipo de coisa, já não é mais material igual a mão de obra. A mão de obra é diferente. Então você precisa fazer essa validação. E é isso que a gente faz também. Aí você consegue tirar o material e a mão de obra, que é o serviço daquilo que você vai executar, né? Então, o contrapiso, a gente tem exatamente a quantificação do contrapiso, porque eu modelei o contrapiso lá atrás, eu tenho essa quantificação, e na contratação e no levantamento de material, eu consigo verificar isso daqui. Por exemplo, critério de gesso liso, de mão de obra. Então, você tem, pelo Syncro, pelo Solibri, eu consigo verificar a quantificação, mas eu tenho que fazer uma análise para verificar o que eu tenho de sanca, o que eu tenho de requadro, o que eu tenho de buraco, às vezes uma janela muito grande, eu tenho um critério de vão, e isso na mão de obra tem que ser considerado na hora que eu faço a contratação, né? Tá, esse empreendimento da parte de estrutura, a gente fez todo o levantamento, né? Um exemplo daquilo lá. Alvenaria. Alvenaria é a mesma coisa, você tem a metragem de material e a metragem de mão de obra. Na hora que a gente faz essa contratação, isso tem que ser feito. E esse sai dessas planilhas. E isso a obra recebe. Ele não faz, a obra recebe. E ele faz a solicitação baseado nisso e o departamento de suprimentos compra baseado nisso. E se o empreiteiro tiver dúvida, ele vem no modelo. A gente tinha um grande problema na 5, que era, eu tinha a quantidade do orçamento, depois eu tinha a quantidade do reorçamento, depois eu tinha a quantidade do engenheiro da obra, depois eu tinha a quantidade do empreiteiro A, B, C, D, e a gente não sabia qual era a quantidade que a gente tinha. Hoje eu tenho uma única quantidade, e todo mundo trabalha com a quantidade que a gente levanta, lá no modelo, lá no começo da obra, tá? E depois faz a orçamentação. Então, 5D, a gente já está usando, já está fazendo alguma coisa e a gente está ganhando dinheiro com relação a isso. E nós temos uma experiência de um empreendimento que nós já entregamos agora em dezembro, tá? E que a gente fez a modelagem de todas as instalações, fez estrutura, a parte civil toda e fizemos de toda a instalação. Porque é um empreendimento que é de uns sócios nossos e eles querem fazer a operação do prédio. É um prédio só para locação, e eles querem fazer a operação, e é importante a operação você ter
todinha a parte de facility management controlada. Então, esse empreendimento, ele foi modelado, certo? Com todas as instalações, estrutura, alvenaria. Então, o prédio recebe esse modelo, tá? E daí o que acontece? Eu faço as instalações sem alvenaria, então se eu tirar a alvenaria, eu tenho as instalações do prédio inteiro. Sem forro. Sem a estrutura. Então, isso é a instalação no empreendimento todo que o pessoal de operação e manutenção do prédio tem acesso. Então, se eu pegar um caso específico de sprinkler, tudo, se eu tiver um problema de sprinkler, eu quiser fazer uma manutenção de sprinkler, eu quiser saber aonde estão os plumados de sprinkler, eu não preciso ficar furando forro. Eu sei exatamente onde está. E eu sei exatamente onde está dentro da unidade. Tá? E aí, dentro da unidade, uma unidade corporativa, todas as instalações. Né? Então, hoje, dentro da empresa, nós temos 755 mil metros quadrados de obras modeladas desde 2011, que nós estamos modelando. Né? Desses 22 empreendimentos, 4 empreendimentos nós já entregamos. E esses todos aqui a gente está executando, controlando, operando, comprando. Certo? São 18 empreendimentos. Então, para uma empresa que quiser ter produtividade, quiser ter controle, quiser ganhar dinheiro com a ferramenta BIM, eu recomendo. Tá bom? Então, obrigado, senhores.